noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos mais uma vez ainda nesse momento em que nós ainda continuamos com o nosso estudo online, né? Mas não deixando de estudar e não deixando de nos manter unidos através dessa rede, né? da rede online. Então, nesse momento, primeiro de tudo, antes de começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece. E a minha prece hoje, a nossa prece hoje, a prece que eu estou dedicando a vocês, a Deus e a vocês hoje, tem a palavra gratidão. Eu vou começar com a palavra gratidão. Então, é gratidão a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, por nos permitir estarmos aqui com vocês, estudando e caminhando através dessa reencarnação. Gratidão a Jesus, gratidão a Maria, nossa Mãe Santa, gratidão a esses amigos espirituais que nos consolam, nos sustentam, estão sempre nos ajudando, e gratidão a esses amigos encarnados que a gente conseguiu conquistar durante essa nossa trajetória, né? Então, essa minha gratidão vai para vocês também que estão me ouvindo, que estão sempre prontos para nos apoiar, para nos dar uma palavra amiga, e isso é muito importante para todos nós. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe sempre, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando tranquilidade para os nossos corações, e daqui a pouco a nossa casa estará funcionando a todo vapor, estaremos todos juntos lá, e aí vai ficar bem mais fácil, né? A gente poder se abraçar, estarmos juntos, fazendo nossos estudos, a casa caminhando dentro do que tem que ser, né? Então, meu Jesus, que assim seja, meu mestre, graças a Deus. Olha só, nós estamos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais. Leis morais são as leis divinas, as leis que a gente estuda e que a gente procura trazer para nós, como eu sempre falo para vocês, trago para mim principalmente, que o estudo da doutrina espírita sempre, o objetivo é a reflexão nossa com o que estamos aprendendo. Isso que é o mais importante. Como nós estamos vivenciando essa encarnação abençoada em que estamos conhecendo a doutrina e estudando no nosso dia a dia. Como estamos? Estamos trazendo isso para nós? Olha quanta reflexão a gente tem que estar sempre fazendo todas as vezes que a gente estuda a doutrina espírita. E não é só no dia que estuda, é trazendo e doutrinando e educando o nosso espírito a caminhar melhor, porque Deus, que é nosso Pai, de infinita misericórdia, nos enviou seu Filho, Jesus, para nos ensinar a caminhar melhor. Então, nós hoje estamos no capítulo 2, vamos estudar o capítulo 2, que, dentro das leis morais, que na terceira parte já, lei de adoração. Não é? Então, vamos lá. Objetivo da adoração, né? O título, esse subtítulo aqui. Então, pergunta Kardec para os espíritos: em que consiste a adoração? Adoração a Deus. Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente adorar a Deus, aí já começa a nossa reflexão. A gente tem que reconhecer a paternidade divina, né? Porque não adianta nós estarmos ajoelhados no chão e pedindo e adorando se nós nem temos aquilo no nosso coração. Nós estamos falando com Deus da boca para fora. E o principal disso tudo, e que a gente sempre estuda, que a intenção nossa, o sentimento, é o que vai prevalecer. Porque nós vamos falar depois sobre adoração exterior
e vida contemplativa. Então, para a gente entender essas coisas e trazer para nós, para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia, a gente tem que, primeiro de tudo, entender, procurar aceitar ou entender ou reconhecer, porque isso não tem como não reconhecer, a paternidade divina, né? E a gente voltando lá para o Livro dos Espíritos, lá no comecinho, na questão 1, quando Kardec vem perguntando para os Espíritos sobre Deus, a primeira pergunta que ele faz é essa. O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque Deus não é um ser humano, não se assemelha a nada que a gente possa imaginar. Aí os espíritos respondem, o espírito de verdade responde para Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí já começa meio que... A gente começa meio que ficar... Meu Deus, como é que pode, né? Aí vem os atributos de Deus, logo a seguir. Aí, naqueles atributos, embola todo o nosso meio de campo. Quer ver? Vou logo dizer a vocês os atributos. Vou ler aqui para começar a falar direitinho. Atributos de Deus. Olha bem, hein? Deus é eterno. Aí a gente já começa a pensar, meu Deus, como vamos entender um ser ou uma energia que não tem começo e não tem fim? Se tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe, tem um começo e tem um fim. Aí os espíritos dizem para a gente, vocês não têm ainda, nesse momento evolutivo da humanidade, não têm ainda condições de entender Deus. Jesus, que é um espírito puro, ele entende Deus, ele se comunica com Deus, recebe as mensagens de Deus, que a gente não sabe como, mas diretamente de Deus, para que ele vá repassando e vá fazendo trazendo as situações necessárias para o nosso desenvolvimento, nos ajudando. Então, olha só, Deus é eterno, eu já estou lá, voltei lá, isso é para a gente poder assimilar isso na nossa vida. Então, Deus é eterno, Deus é imutável. O que é imutável? Não muda nunca. As suas leis são eternas. Então, essas leis que nós estamos começando a estudar, já, né, as leis morais, não mudam, não mudarão nunca, serão eternas. Então, é aquela questão, você, se quiser ser feliz, se quiser caminhar dentro dessa felicidade, que é o que a gente procura sempre, para chegar num patamar bem feliz, que a gente procura é a felicidade, o fato é isso, né? E chegar ao patamar de Jesus, que um dia chegaremos, tem que seguir essas leis. Só isso, que para a gente não é fácil. É imaterial, quer dizer, ele não é matéria, não tem nada de material. Imaterial, quer dizer, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Do outro modo, não seria imutável. Então, ele é imutável porque ele é imaterial. É único, não existe outro Deus. É todo-poderoso, porque se ele tivesse alguém que tivesse mais poder do que ele não seria todo-poderoso, né? E soberanamente bom e justo. Aí vem essa última coisa que os Espíritos vêm trazendo, os Espíritos de verdade vêm trazendo para Kardec. Ele é soberanamente bom e justo, então não tem o que se discutir. Se estamos passando por qualquer situação de muita dificuldade, ou de pouca dificuldade, ou de sofrimento, ou seja lá do que for, porque o fato é que a gente só acha, a gente procura a tal da felicidade, acha que tudo tem que correr maravilhosamente bem conosco, não é? E quando a gente encontra a pedra no caminho, muitos de nós dizem assim, por que eu? Deus parece que esqueceu de mim. Meus amigos, se Deus é soberanamente bom e justo, soberanamente que não tem nada mais justo do que ele, porque ele é criador de tudo. Se ele é soberanamente justo, tudo é pai,
nos ama infinitamente. Então, tudo que acontece conosco, nós procuramos isso e estamos precisando aprender, porque existe a lei do retorno, existe a lei de causa e efeito. Eu faço o que eu quero. A semeadura é livre, eu posso semear o que quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, as consequências vêm. Então, temos que refletir sobre essa questão. Então, vamos reconhecer Deus, deixa eu chegar aqui na nossa aula, reconhecer a paternidade divina e que Deus nos ama e faz tudo para que a gente seja feliz um dia, para que a gente caminhe dentro das nossas possibilidades até chegarmos a espírito puro como Jesus, né? Então, vocês vejam que a lei de adoração, para adorar a Deus, a gente tem que reconhecer Deus como... Porque para a gente, só reconhecer já é mais que suficiente para o nosso entendimento. A gente não tem condição de entender mais nada sobre Deus. Então, reconhecer Deus como Pai, como Criador, soberanamente bom e justo, e que nos ama infinitamente, é o que nos basta nesse momento. E olha, tem aquela história que a gente ouve sempre falar, a gente estuda. Se a situação está difícil, Deus não dá uma cruz mais pesada do que você possa suportar. Deus não dá pedra para o seu filho comer se ele pedir um pão. Se o pai humano não faz isso, imagina Deus, que é tudo de infinito. E vem Jesus, nosso mestre, nosso guia, vem aqui nos trazendo as leis divinas. E o principal de tudo, ele fala para a gente. Ama uns aos outros como a si mesmos. Faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Quando você quiser ficar com raiva de alguém por algum motivo, você tem que pensar assim, você gostaria que ele fizesse isso com você? Então, é um assunto, a doutrina espírita ela é abençoada quando ela traz isso e a gente consegue entender um pouco isso. Um pouco que eu digo porque a gente até entende, mas a gente não cumpre direitinho. A gente está procurando, né? Porque a gente sabe absolutamente o que estamos procurando. Nós estamos procurando a nossa evolução como espírito. Vamos ficar nesse reme a vida toda? Não. Nós estamos caminhando e estamos tendo todas as possibilidades para isso, né? Então, a gente, primeiro de tudo, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos a nossa alma dele. Então, aqui a gente está falando o quê? Na prece. Quando fazemos uma prece para Deus, reconhecendo a paternidade divina e sabendo que ele nos ama infinitamente, é aquele momento em que nós entramos, nós elevamos a nossa alma até ele. E ele nos escuta. Talvez as respostas não venham como nós gostaríamos, que somos ainda muito exigentes, digamos assim. E não é por aí. Temos que entender que Deus está nos ensinando de alguma maneira. Porque nós, de alguma maneira, vacilamos um pouco e nós arrumamos a confusão para a gente. Então, nós estamos nesse planeta Terra, aqui, eu sempre falo isso, todas as pessoas que estudam falam isso, né? Nós não estamos aqui a passeio. Nós viemos com um objetivo, fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Nós espíritos encarnados, sabemos exatamente as principais coisas que deveremos fazer, né? Mas, aí pode alguém aí que não sabe muito de doutrina, tá me ouvindo, diz assim, eu não escolho isso não, eu não sei nada não. Porque nós temos o véu do esquecimento, porque é necessário, porque senão nós não aguentaríamos passar por uma situação se soubéssemos o que tínhamos feito lá atrás. Ou quiçá nessa a gente sabe, a gente lembra e sabe exatamente o que a gente fez, né? Então,
Adoração a Deus seria isso. Você elevar, através da prece, seu pensamento a Deus, reconhecendo a paternidade divina. 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou resultado de um ensino. Então, foi nos ensinado a adorar Deus? Muitos podem pensar assim, né? Aí os espíritos, sentimento inato, o da divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Chega um momento da vida, por mais que a pessoa não creia em Deus, se diga ateu. Eu não tenho religião, eu não acredito em nada, não quero saber de nada. Chega um momento da vida em que você se queda. E você vai pedir a quem? Nessa hora, não tem aquele que não peça a Deus. Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, a primeira palavra. Então, é um sentimento que quando Deus nos criou, espírito, quando criou o espírito, ele colocou em cada espírito esse sentimento de Deus. Todos nós fomos criados com esse sentimento que existe um ser superior que é Pai e que vai nos ajudar sempre. Certo? Então, vamos indo. O que terá havido povos destituídos de qualquer sentimento de adoração? Existe em algum lugar desse planeta algum povo que não tenha nenhuma ideia de Deus? Não. Pois nunca houve povos ateus. Não existe isso. Porque como a gente está falando agora, todo espírito, quando foi criado, no início da criação, por Deus, tem isso inato em si, na sua consciência. E olha, nós sabemos exatamente que existe um Deus sempre. Nós sabemos exatamente quando estamos certos e errados e sabemos exatamente que Deus não está nos castigando. Então, vamos observar as nossas atitudes. Eu não estou dizendo nem atitudes assim, isso é importante para com o outro, para conosco mesmo. Quando a gente passa a vida não observando como está a nossa alimentação, o que a gente está querendo arrumar? Confusão para mais tarde. Eu tenho um corpo perfeitinho, nasço com tudo funcionando direitinho. Isso aqui é uma máquina e, vou lá e como gordura, aquela coisa toda que a gente faz, a vida todo mundo faz. Aí chega uma hora, começa a aparecer as doenças. Se eu bebo em excesso, ou não, mas passo a vida toda de vez em quando bebendo, e sei que aquilo vai fazer mal para o meu fígado, daqui a pouco eu vou arrumar uma confusão. Eu que arrumei, eu não posso dizer que Deus me esqueceu na hora que aparecer a confusão. Quer dizer, na próxima encarnação, quando eu voltar, eu já tenho que estar sabendo como é que eu tenho que agir. Vamos seguindo. Então, adoração exterior. Aí vem aquela história, né? Nós estamos falando da verdadeira adoração por Deus, que a gente elevar nosso pensamento a Deus com reconhecimento da paternidade divina. Adoração exterior. A adoração necessita de manifestações exteriores. Estão entendendo o quê, né? Aquele aparato todo para adorar a Deus. É necessário isso? A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos que o Senhor vos observa. Então, é necessário, a gente só vai ser ouvido por Deus, a questão é essa que se pergunta. Somente se fizermos uma coisa, aqueles cultos externos, aquelas coisas todas. Não, o principal disso tudo é que a gente esteja fazendo com o coração. Aí vem a segunda, a adoração exterior é útil? Sim, se eu estou adorando a Deus exteriormente, posso fazer isso, está num grupo, tudo bem, desde que o meu propósito e a minha proposta seja sincera, seja de coração. É o principal. Não é necessário que seja feito assim, mas se fizer também, não é nada de errado, desde que seja feito de coração. A outra, Deus tem preferência por aqueles que adoram desta ou daquela maneira, ou lá no seu quartinho, no seu canto, ou em cultos exteriores. Deus prefere os que os adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal.
Aos que acreditam, honrá-lo através de cerimônias que não o tornem melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si, Deus chama para si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma com que se exprimam. Então, Deus não prefere aquela pessoa que está naqueles cultos, aquela pessoa que faz isso, aquela pessoa para demonstrar para Deus, olha como eu sou, eu faço na frente de todo mundo. Não. Se eu fizer isso de coração, não está sendo condenado. Mas o importante é o sentimento, é o coração. Outra. Será repreensível praticar uma religião em que não se crê? Aí vem essa pergunta que eu achei interessante. Eu não acredito numa religião, mas vou praticá-la. Do fundo, olha só. Será repreensível praticar uma religião em que não se crê do fundo da alma? Eu não acredito, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha família é espírita e eu estou indo lá para não desagradar a minha família, mas eu não acredito. Olha só, fazendo-se aqui, ó, será repreensível praticar uma religião em que não se crê do fundo da alma, fazendo-se isto pelo respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de maneira diferente? Então eu vou lá só para agradar aquelas pessoas que eu estou ali respeitando a crença delas. A intenção nisso, como em muitas outras coisas, constitui a regra. Aquele que só tem em vista respeitar as crenças de outrem, não há de mal, ele está respeitando. Só que tem em vista... estou embolando aqui. Aquele que só tem em vista respeitar as crenças de outro, não há de mal. Procede melhor do que o outro que as ridicularizasse, pois faltaria com a caridade. Porém, o que a pratica por interesse, por ambição, é desprezível aos olhos dos homens. A Deus não pode ser agradável aqueles que fingem humilhar-se diante dele, apenas para conseguir a aprovação dos homens. Então, tudo tem uma finalidade e um objetivo. Agora que Deus está nos observando, nos conhece. Se você vai num lugar, numa religião qualquer, para respeitar a religião daquelas pessoas que você gosta, que você... Tudo bem, você não vai... É preferível você ir sem acreditar do que você ridicularizar aquilo. Porque eu não gosto disso, porque eu não acredito nisso. Não, isso não se faz. Então, é isso que os espíritos dizem para Kardec. Né? Então, tudo está dentro da intenção que se tem. A adoração, 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Por exemplo, é preferível que eu fique no meu quartinho isolado lá fazendo a minha prece, ou eu, em conjunto, digamos, estamos na nossa casa do caminho, nos reunimos numa sala de estudos e juntos vamos fazer uma prece, unidos pelo mesmo pensamento, pelo mesmo sentimento. Isso é mais importante do que a outra prece? Aí a resposta. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo acontece quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não creis, por isso, que a adoração particular tenha menos valor, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, todas as preces, sendo sinceras, têm valor para Deus. A gente está se comunicando com ele. Ele está dizendo aqui, se junta-se um grupo com as mesmas intenções e oram para Deus, aquele grupo tem força maior para atrair os bons espíritos daquela casa, no caso, a casa do caminho, para que chegue as preces até Deus. Mas não quer dizer que se eu estiver na minha casa, rezando sozinha, fazendo a minha prece para Deus, com todo o meu bom sentimento, eu também não tenho valor. Então, é a mesma coisa. Deus leva em consideração a intenção e o sentimento. E vamos lá, vida contemplativa. Agora é o terceiro item que nós vamos estudar hoje, né? Vida contemplativa. Então vem a pergunta, e a gente vê muito isso nesses mosteiros, onde tem aqueles monges que se isolam do mundo
vivem só rezando, só falando com Deus, isolam do mundo, isolam totalmente do mundo. Então vamos ver isso, se isso aqui é certo ou o que o Espírito responde para Kardec. Os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo mal algum e só pensando em Deus, tem mérito seus olhos, ou seja, os olhos de Deus. Aquela pessoa que se isola, não faz mal a ninguém, só vivem em prece para Deus. Ele tem tem mais merecimento do que os outros? Aí diz assim, não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem. E são inúteis. Olha só isso. Então, se você não faz mal a ninguém, muitas das vezes as pessoas dizem, você escuta muito isso, caramba, como é que você está passando por isso? Você nunca fez mal a ninguém, vocês só fazem o bem, vocês vivem numa situação assim, aqui não é o caso, aqui está dizendo a vida contemplativa, mas isso também se inclui aqui. Se eu passo uma vida, digamos, eu, Marilda, estou dentro da doutrina espírita, da Casa do Caminho. Se eu passo a minha vida toda indo lá na Casa do Caminho, rezando, fazendo o meu estudo que eu estou fazendo aqui agora, mas eu não faço mal a ninguém, mas eu não faço bem a ninguém, que merecimento eu posso ter? Eu tenho que, além de estar não fazendo mal, que isso não tem que fazer mesmo, eu ter que estar fazendo bem. Para isso, Jesus veio nos trazendo a maior lei de Deus, que é a lei do amor. Então, não adianta só eu dizer assim, eu te amo. Eu falo muito isso para todo mundo. Mas eu tenho que também praticar a lei do amor. Através de quê? Através do trabalho digno, através da caridade, através da palavra consoladora, através da ajuda para um irmão necessitado. Tudo isso são benesses que a gente está fazendo, ficando com a consciência tranquila, porque é isso que Deus espera de nós. E que Jesus veio amorosamente nos trazer. Eu estou olhando para Jesus porque ele está aqui comigo. Eu trago Jesus comigo para todo canto. Então, eu olho de vez em quando para aquele canto porque Jesus está ali comigo. Então, é isso, meus amigos. Nós temos que estar sempre atentos a isso. Não basta só você se dizer espírita e frequentar, ou você se dizer evangélico, frequentar, e não fazer nada pelo outro. O trabalho de amor para o outro, com o que a maioria dos segmentos religiosos fazem, tem uns trabalhos bonitos, né, de ajuda ao próximo, isso é que é importante para Deus. Porque perante Deus e pela criação divina, somos todos iguais e todos irmãos. Então, vamos lá para a resposta. Então, se você não faz nenhum mal a ninguém, você também não faz o bem. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense só nele. Já que deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. E porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. Né? Se ele só vive contemplando Deus e não faz nada pelo outro, a vida dele, qual o significado, né? E Deus lhe pedirá contas de tudo que não houver feito. E tem mais um detalhe, que a gente gosta sempre de falar e está aqui também, não sei se eu já pulei isso. Quanto mais Deus dá condições de nós sabermos o que devemos fazer para seguir as suas leis, porque nós temos essa condição, nós temos consciência perfeita do certo e do errado, mesmo quem não é espírita, quem não tem religião nenhuma, ele sabe exatamente o que ele deve fazer e o que ele não deve. Então, aquele que mais sabe, ou seja, aquele que mais estuda, que mais se aprimora, que mais vem trazendo para si os conhecimentos das leis divinas, mas será cobrado daquele. Imaginem vocês, nós que frequentamos a doutrina, que estudamos, estamos sempre juntos, trazendo tudo, esse livro aqui, Livro dos Espíritos, Evangelho,
Gente, a codificação traz tudo o caminho que nós devemos seguir. Imagina se nós não vamos ser cobrados por isso. Você sabe, aí chegando lá no plano espiritual, você não sabia disso? Você não cansou de falar isso lá para os seus companheiros da Casa do Caminho, digamos eu? Como que você não fez? Então, meus amigos, a aula, os estudos, as palestras são de pura reflexão. Reflexão daqui para lá e do que está chegando de lá para cá e como estamos nós nesse contexto. Eu sempre falo isso. Não adianta chegar, estudar, falar, fazer palestra, fazer estudo e ficar estudando como participante do estudo se eu não estou aproveitando aquilo. Olha que bênção, meus amigos, nós temos nas nossas mãos que esse Mestre Jesus querido nos trouxe. Como assim, gente? Nós sabemos disso tudo e não vamos aproveitar todos esses momentos em que aparecem para nós a todo minuto para que a gente entenda e haja da melhor maneira possível. Então, eu vou encerrar o estudo hoje novamente com a palavra gratidão. A gente na vida, meus amigos, passa por situações difíceis porque não estamos aqui a passeio, ninguém. Então, a gente queria só vir, o pensamento do ser humano é assim, vir, ser feliz o tempo todo, conseguir tudo o que quer e depois, ninguém pensa no final, porque nós temos um começo, um meio e um fim, e não agradecemos. E a palavra é gratidão. Gratidão por cada dia e que a gente acorda e diz assim para Deus, meu Deus, obrigado por mais um dia de vida. Que eu possa, Senhor, ajudar a tudo que aparecer na minha frente. Que eu possa ter uma palavra amiga, que eu possa ter um sentimento bom e que isso sempre faça parte de mim. Então, vai mais uma vez a minha gratidão aqui, nesse final de nosso estudo, a Deus, que é nosso Pai de infinito amor, a Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, que nos ama tanto e que está sempre nos sustentando, a nossa Mãe Maria, essa mãezinha querida que nos carrega no colo, aos amigos espirituais que nós já entramos em contato, que nós já fizemos aquela amizade, aquele carinho, aquele amor, que estão sempre ao nosso lado. E as demonstrações são imensas quando a gente pede ajuda a eles. Aos nossos guias, aos nossos anjos da guarda. E acima de tudo, a gratidão a Deus, que é nosso Pai, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Que possamos, meus irmãos, ter um final de semana com saúde, um final de semana tranquilo, com a doce e serena paz do Mestre Jesus em cada lar. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e eu amo vocês. Ó, o meu coração vai para vocês.